Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma disciplina da pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Renata Nobre, eu sou pedagoga e advogada, mestre e doutora em educação. Trabalho na educação há mais de 20 anos, nos diversos níveis, na educação básica, na educação superior, na pós-graduação, e desenvolvo também atividades na área jurídica. Eu estarei acompanhando vocês aí nessa disciplina de epistemologia da educação profissional e tecnológica. O objetivo da unidade 1 é compreender os fundamentos epistemológicos da educação profissional e tecnológica. Para tanto, essa unidade ela foi dividida em 3 vídeos para que vocês compreendam aí a dinâmica da disciplina. Para essa videoaula, nós vamos tratar de compreender a conceituação da educação profissional e tecnológica. Então, nós vamos trazer aí um embasamento conceitual e embasamento legal, Onde que essa educação profissional e tecnológica ela vem sendo conceituada. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui para que fique mais fácil a visualização aí para todos vocês. Então, pessoal, nós vamos primeiro conceituar a educação profissional e tecnológica, A educação profissional e tecnológica, ela é uma modalidade educacional e ela está prevista onde? Ela está prevista na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394 de 96. E ela vem com a finalidade principal de quê? De preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho, nós grifamos aí mundo do trabalho, e na vida em sociedade. Para tanto, abrange cursos de qualificação, habilitação técnica, tecnológica, pós-graduação, organizados de forma a propiciar esse aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Nós sabemos que a Lei de Diretrizes e Bases, ela se constituiu num marco para a educação profissional. As leis de diretrizes e bases anteriores, ou as leis orgânicas mesmo para os níveis e modalidades de ensino, elas sempre trataram da educação profissional apenas parcialmente. Legislaram sobre a vinculação da formação para o trabalho a determinados níveis de ensino, como uma educação formal, quer na época dos ginásios comerciais e industriais, quer posteriormente lá através daquele decreto, na verdade, da Lei 5692 de 71, com aquele segundo grau profissionalizante. Nós vamos ter a inserção da educação profissional e tecnológica na LDB no ano de 2008. Essa inserção ela foi bem capitulada, ela trouxe um capítulo específico para a LDB, e a LDB ela traz nesse capítulo, na verdade, esse capítulo apresentado na LDB, ele é fruto do plano de desenvolvimento da educação do ano de 2008. Mas, afinal de contas, quando eu falo desse plano de educação e dessa influência dele junto à educação profissional e tecnológica, e esse registro, contundente, trazendo um capítulo específico na LDB, eu posso tratar dessa concepção de educação que inspirou esse plano de desenvolvimento no âmbito do Ministério da Educação e que perpassou a execução de todos os seus programas, reconhecendo na educação uma face do processo dialético que se estabelece entre socialização e individuação da pessoa, que tem como objetivo a construção de quê? Da autonomia, da formação do indivíduo capaz de assumir uma postura crítica, criativa, frente ao mundo. Então, essa educação formal pública, ela, na verdade, ela é a cota de responsabilidade do Estado nesse esforço social mais amplo, que não se desenrola apenas na escola pública, mas ela tem lugar na família, comunidade e em toda forma de interação na qual os indivíduos tomam parte, especialmente na onde? No trabalho. Na escola pública e em um nível mais geral, a Política Nacional de Educação, ela exige formas de organização que favoreçam a individuação e a socialização voltadas para a autonomia. Esse plano, pessoal, de desenvolvimento aí da educação, ele é mais, na verdade, um passo em direção à construção de uma resposta institucional
amparada nessa concepção de educação, né? Principalmente nessa questão da educação voltada para o trabalho, né? Da educação profissional. Então, nesse plano legal, esse PDE, ele vem promover esses avanços consistentes na educação profissional e tecnológica. Então, em oposição àquele decreto 2208 de 1997, né, que desarticula importantes experiências de integração do ensino regular à educação profissional, o decreto 5154 do ano de 2004, ele retoma essa perspectiva de integração. E o PDE, ele propõe uma consolidação jurídica na LDB que vai passar a vigorar acrescido dessas seções específicas, denominadas de da educação profissional técnica de nível médio, que está prevista no artigo 36, e da educação profissional tecnológica, que está prevista no artigo 39 a 42. Então, nós sabemos que o quê? Que essa educação profissional, ela é integrada, em especial ao ensino médio, no caso, a educação profissional técnica de nível médio, ela apresenta muitos resultados positivos, né? Inclusive resultados pedagógicos, ao propor o quê? O reforço mútuo de conteúdos curriculares, inclusive na modalidade à distância. No plano da regulação, esses cursos superiores de tecnologia, que são uma importante fronteira, né, de expansão da educação superior, eles vão ganhar, inclusive, um catálogo nacional que, nos moldes da experiência internacional, vai assumir um papel decisivo na ordenação da oferta de cursos, antes que estava desorganizada, na medida em que cria um padrão de referência para os estudantes que buscam uma formação profissional para o mundo do trabalho. Então, nós vamos saber aí que o quê? Que, você vê, isso está disposto no documento específico, no decreto que regulamenta o plano de desenvolvimento da educação. Talvez seja na educação profissional e tecnológica que os vínculos entre educação, território e desenvolvimento, eles se tornem mais evidentes, né? E os efeitos de sua articulação mais notáveis. Então, nós vamos trazer aí o artigo 39, na atual lei, o capítulo 3º do título 5º, ele traz 2 níveis e modalidades da educação de ensino, né? Então, é totalmente dedicado à educação profissional, tratando-a na sua inteireza como parte do sistema educacional. Então, neste novo enfoque, a educação profissional, ela tem como objetivo não só a formação de técnico de nível médio, mas a qualificação, requalificação, reprofissionalização dos trabalhadores de qualquer nível de escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação dos níveis médio e superior. Então, ela regula a educação profissional como um todo, contemplando as formas de ensino que habilitam e estão referidas a níveis de educação escolar, né, no conjunto dessa qualificação permanente para as atividades produtivas. Então, mais uma vez aí na LDB, no artigo 39, a referência ao conceito aí dessa aprendizagem permanente, né? Então, a educação profissional ela deve levar esse permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. E, mais uma vez, também ela destaca a relação entre educação escolar e processos formativos, quando ela faz referência aí à integração entre a educação profissional e as diferentes formas de educação, né? O trabalho, a ciência e a tecnologia. Parágrafo único aí desse artigo, e os artigos 40 e 42, que nós vamos ver aí, eles introduzem esse caráter complementar de educação profissional e eles ampliam também sua atuação para além da escolaridade formal, né, e seu locus para além mesmo da escola. E também estabelece a forma de reconhecimento e certificação dessas competências adquiridas fora do ambiente escolar. Vamos ver agora. Então, o artigo 39, ele fala o seguinte: a educação profissional e tecnológica no cumprimento dos objetivos da educação nacional integram-se os diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os parágrafos 1º e 2º, o segundo, principalmente, ele traz aí os seguintes cursos, né, da educação profissional tecnológica, bem como a formação inicial e continuada de qualificação, educação profissional técnica de nível médio, que está regulamentada pelo artigo 36, e a parte tecnológica da graduação e pós-graduação. Posteriormente, o artigo 41, ele traz o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. E as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade condicionada à matrícula e à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.
Nós percebemos também que a educação profissional tecnológica, ela também aparece no artigo 2º das diretrizes curriculares nacionais, que são normas obrigatórias para a educação básica e que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Então, o artigo 2º traz: a educação profissional tecnológica é uma modalidade de educação que perpassa todos os níveis de educação nacional, integrada às demais modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e as normas vigentes. Essa diretriz é uma resolução, na verdade, dada agora no ano de 2021. Nós sabemos que a educação profissional é uma educação equilibrada e ela tem com funções para todos os educandos, considerando que ela prevê a necessidade de construir essas novas alternativas de organização curricular, comprometidas, de um lado, com o novo significado do trabalho no contexto da globalização e, com o outro, com a própria formação do sujeito. E fica assim claro e evidente que ela é integrada às diferentes formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia, como falado anteriormente. Ela está permanente no desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, sendo capaz de adaptar com flexibilidade as novas condições de ocupação e aperfeiçoamento, e no desenvolvimento de crescente autonomia intelectual. Então, está aí, essas são as considerações atinentes à conceituação da educação profissional e tecnológica. Nós finalizamos aqui a discussão conceitual e seguiremos com a abordagem de trabalho e educação na nossa próxima aula.